Quem faz a guerra faz a paz, e isso foi muito visível no Irão, com os Estados Unidos a entrarem na guerra ao lado de Israel e a impor depois a paz aos dois lados enquanto viajava de Washington para Haia. Antes deste desfecho, os iranianos já tinham feito mais um simulacro de retaliação, desta vez contra uma base militar norte-americana no Catar. Chegamos aqui porque, pela enésima vez, Tel Aviv entendeu que Teherão estava a um passo de ser uma potência nuclear e resolveu atacar o regime dos ayatollahs, enquanto eles faziam uso das 2 semanas oferecidas por Donald Trump para refletir. O presidente norte-americano foi recebido como herói numa cimeira da NATO feita à medida para lhe agradar, mas como tudo foi feito para americano ver, ninguém está à espera que se cumpra a despesa militar de 5% do PIB. Não vai cumprir antes de mais Washington e, para não arranjar problemas com os parceiros de extrema-esquerda, o governo de Madrid. O executivo liderado pelo socialista Pedro Sánchez, que chegou ao poder há 7 anos com a queda do PP envolto em corrupção, atravessa hoje uma crise com problemas sérios na justiça. Por cá, mais do que tema central, às vezes parece tema único. A imigração mereceu o primeiro Conselho de Ministros extraordinário do novo governo. A AD, que encheu o país com cartazes a gabar-se de, em 11 meses, ter resolvido o problema da imigração, continua a resolver o problema da imigração. Será mesmo assim? É isso que vamos saber, ouvindo Pedro Marques Lopes e Pedro Cisa Vieira. Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação da conversa. A sonoplastia é de João Luís Amorim. Está com o Bloco Central. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Pedro Cisa Vieira, viva! Em menos de uma semana, os Estados Unidos entraram na guerra com o Irão, sofreram um simulacro de retaliação numa base do Catar, agradeceram ao Irão, elogiaram Israel, proclamaram tréguas, viram o cessar-fogo violado por ambos os lados, Trump zangou-se e a paz voltou. Ele tem imensos defeitos, mas não pode ser acusado de não exercer o poder. Parece evidente, não é? Em nenhum setor. Não, nós ainda não sabemos qual vai ser o desfecho e a situação permanece, obviamente, muito instável. Mas neste momento podemos dizer que o desfecho desta guerra de 12 dias, como a batizou Donald Trump... Não é muito bom fazer títulos. É um sucesso muito grande para Israel e é uma vitória política para Donald Trump. É um sucesso muito, muito evidente para Israel, porque se tu pensares bem, do ponto de vista do seu interesse nacional, como ele é interpretado pelos cidadãos de Israel e pelo governo de Israel, ele basicamente aniquila a capacidade destrutiva de um inimigo declarado. A República do Irão, a República Islâmica do Irão tem como objetivo nacional a destruição do Estado de Israel e tinha, ao longo de décadas, construído uma capacidade de atacar Israel através de uma rede de agentes nos países vizinhos, o Hamas, o Hezbollah, o governo sírio, os apoios que tinha no Iraque, os Houthis, etc. Tinha construído uma capacidade de lançamento de mísseis e drones que podiam, à distância, sobrevoando o Iraque, conseguir atacar Israel e, sem sabermos muito bem em que fase é que isso estava, a desenvolver clandestinamente um programa nuclear para ter armas nucleares. E aquilo que acontece agora era impensável há apenas um ano. Todos estes agentes do Irão, promovidos por eles financiados, por eles apoiados, estão praticamente incapacitados. Toda a capacidade de projeção de mísseis e de drones está destruída. A liderança militar, científica, etc., está fortemente abalada. E a República Iraniana revelou-se um adversário que não tem capacidade de destruir Israel. E, pelo contrário, houve uma afirmação muito grande no plano militar, no plano diplomático de Israel. E, portanto, claramente, é uma grande vitória para Israel. É uma vitória diplomática também para Trump. Nós aqui, a semana passada, tínhamos dito que o envolvimento dos Estados Unidos na guerra era uma coisa altamente divisiva nos próprios Estados Unidos e na base do presidente Trump. A decisão
de ir atrás de Israel. Eu continuo convencido que Israel decidiu atacar o Irão, independentemente do que os Estados Unidos fizessem. Os Estados Unidos. E os Estados Unidos foram obrigados a tomar uma posição. Escolheram, e isto é uma decisão até que devido ao Presidente, escolheram intervir bombardeando os sites nucleares. E o grande risco que corriam era que a guerra continuasse, que as tropas americanas tivessem que intervir no terreno, tudo aquilo que o Presidente Trump tinha prometido que não. Na verdade, o desfecho neste momento, volto a insistir, isto é tudo muito provisório, parece ser de que a intervenção foi decisiva e terminou ali as hostilidades. E estavas a dizer, desse ponto de vista, e também não teve os problemas internos que se antecipavam, não é? Exato, porque foi muito rápido, porque aquilo acabou muito depressa e ele depois também soube imediatamente dizer, primeiro, isto foi a Guerra dos 12 Dias, que é um slogan que agarra muito e que foi retomado pelo Presidente do Irão. O Presidente do Irão disse, acabou a Guerra dos 12 Dias. E também tem uma outra capacidade que foi, quando havia ali umas dúvidas sobre se aquele cessar-fogo que ele tinha declarado se ia manter, ele foi muito violento para com Israel, como nunca tínhamos ouvido um Presidente americano fazer, e as coisas, claramente, as forças israelitas recuaram. Portanto, desse ponto de vista é uma grande vitória, quer para Israel, quer para Donald Trump, com muitas incertezas ainda associadas, designadamente o que é que vai acontecer à República da Islândia. Já lá vamos. Mas falaremos disso na próxima lá vamos. Pedro Marcos Lopes, olhando para esta guerra dos 12 dias, os Estados Unidos só lá foram bombardear instalações militares, instalações nucleares, mas o argumento usado para essa ação é o mesmo que os russos na Ucrânia, não é? Antes que seja tarde demais. As guerras preventivas são ilegais quando são dos outros e são boas quando são nossas? Não? Por acaso eu ia começar exatamente por aí, apesar de existirem várias coisas que o Pedro disse, que eu estou em desacordo, mas deixa-me começar por dizer que na edição de ontem do New York Times vinha um artigo muito curioso do Mark Landler. O Mark Landler é um jornalista que acompanhou as negociações do tempo do Obama sobre a limitação das armas nucleares e sobre o acordo nuclear com o Irão. O acordo nuclear com o Irão. E ele chegava a uma conclusão muito interessante, discutível, é verdade, mas que eu tendo a acompanhar, que é se há guerra ou se há conflito que explicou a toda a gente que é fundamental ter armas nucleares para garantir a nossa independência, foi este. O que ficou bastante claro, e já tinha ficado, por exemplo, na Ucrânia, é que nós agora vamos ter uma desenfreada corrida aos armamentos nucleares. Desenfreada. Porque, repito, ficou provado que só tendo armas nucleares... É que não és atacado. A Coreia do Norte, por exemplo, já tinha sido dado. A Coreia do Norte... Mas nós já lá vamos à parte nuclear. Eu queria olhar para esta parte diplomática, militar, exato, quem ganha, quem perde. A diplomacia, quer dizer... e os argumentos isto é uma notícia, isto é uma notícia que já foi repetida. A diplomacia acabou. Nós estamos em plena era... Voltamos violentamente e rapidamente, metemos no The DeLorean do regresso ao futuro, mas ao contrário, regressamos ao século XIX com tudo. Quer dizer, o que nós agora temos é uma situação onde a diplomacia é completamente desprezada e onde a força impera em todos os sentidos. Isto não é uma guerra, e concordo com o Pedro, eu acho que não acabou guerra nenhuma, nem houve uma guerra dos 12 dias. Esta guerra está para durar, há apenas uma pausa, e essa pausa dá-se por uma razão evidente. É que o Irão nunca esteve tão fragilizado. Nunca esteve tão fragilizado. Os proxies, aquilo que o Pedro estava a lembrar. Não é só os proxies. Mas aí perdeu muito poder para destabilizar. E se tivesse o Hezbollah com capacidade, tivesse a Síria, Israel não fazia o que fez. E temos também, quer dizer, nós não nos podemos... Eu vou repetir algo que aqui já disse, custa muito dizer isto, porque eu fui durante toda a minha vida um feroz apoiante do Estado de Israel, como continuo a ser um apoiante do Estado de Israel, mas também sou apoiante... Sim, e ninguém quer o Irão como potência nuclear, não? Oh, Paulo, sim, ninguém quer o Irão como potência nuclear. Parece mais perigoso que qualquer outro país, imagino. Não, Paulo, quer dizer, vamos lá ver. Isto é uma situação, até a nível de argumentação, muito complicada. Nós não queremos, de facto, o Irão como potência nuclear. Mas o Paquistão pode, a qualquer momento, virar numa república tão
tão violenta como o Irão. A Índia, apesar de ser uma democracia, entre enormes aspas, antiga, já tem muitos problemas de fundamentalismo. Hoje. Agora, diga-me, nós temos uma potência, outra potência, que nós sempre foi o nosso bastião na zona do Médio Oriente, que é Israel, que neste momento, pura e simplesmente, destrói, dizima uma população inteira, que é a população de Gaza, mostra que é uma potência regional, a maior potência regional, que faz e desfaz, ataca toda a gente, põe colonatos, ameaça todos os sítios, e é uma potência nuclear, e ninguém lhes disse, dir-me-ás. Mas isso é um argumento, enfim, relativista. Não é. O que eu digo, e o que diz o Marco, e eu concordo, é que neste momento, e concluo e depois podemos falar do resto, quando o Pedro falar... Vamos partir para aí, para a questão nuclear. O que eu concluo é como eu começo. Quer dizer, nada agora vamos ter. E mais. Uma corrida desenfreada, uma corrida nuclear. E mais. Esta história do Irão é uma questão de tempo também. Porque então quando se desistiu, deixa-me só terminar, quando se desistiu de negociar e fazer com que isso fosse algo que todos os países concordassem, desistiu-se disto. Portanto, mal tenha um bocadinho de força. O Irão não vai parar com isto, como nenhum país vai parar. Aliás, como dizia o outro, se a Ucrânia não tivesse desistido das armas nucleares todas... Desistiu, foi-lhe imposto, não é? Está bem, mas se na negociação ficasse com 2 ou 3 mísseis, provavelmente tínhamos isto. É o que está. Trump continua um grande fanfarrão. Ele apressou-se a classificar a intervenção norte-americana como um sucesso militar espetacular, garantindo que tinha obliterado a capacidade nuclear do Irão. A não alteração dos níveis de radiação indicava o contrário. Até o Pentágono veio pôr água na fervura, que nestas coisas nucleares importa muito, tendo ficado na posse de urânio enriquecido. Esta ideia de que aumenta o risco de uma corrida iraniana para possuir armamento nuclear e evitar ataques no futuro. Sim e não. Por um lado, obviamente, se o regime se mantiver, pode fazer o cálculo de que o melhor é nós acelerarmos o desenvolvimento de armas nucleares. Mas, por outro lado, deve ter ficado bastante abalada a capacidade de desenvolvimento. Portanto, eu não sei, porque não sabemos, as capacidades letais e a credibilidade regional do Irão ficou altamente comprometida. Eu sobre isso não tenho a CNN e o New York Times. Não há nenhuma solidariedade dos países vizinhos. Nenhuma solidariedade dos países vizinhos. Mas já não havia, não é? Portanto, estão completamente isolados, enfraquecidos. Mas eu ia dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro é assim, antes do ataque americano, aquilo que se dizia é que havia muitas dúvidas que o Irão tivesse a desenvolver armas nucleares ou que estivesse a enriquecer urânio. Agora, aquilo que se diz é que o ataque americano não foi capaz de comprometer o urânio que já está enriquecido ou a capacidade do Irão avançar. Todos os serviços de informação garantiam que havia urânio enriquecido. Coisa diferente é pegar nesse urânio e transformá-lo numa arma. Sim, mas o urânio a partir do momento em que chega a um determinado nível... quilos já. Com certeza. Eu não estou a dizer o contrário, só estou a dizer não dá para levar numa linha diplomática para Israel. A discussão sobre estes temas é também muito contaminada por incertezas que nós temos e que valorizamos uns factos em detrimento... Valorizamos algumas notícias em detrimento de outras consoante elas parecem reforçar as nossas convicções. Certo. E, portanto, eu não tenho certezas nenhumas sobre o Irão estava ao pé de desenvolver armas nucleares ou se ficou ou não comprometida com este ataque. Como não tinhas no Iraque as armas? Mas deixa-me dizer... Não, é uma coisa completamente diferente. Não. Ali foi feito um caso. Eu queria dizer o seguinte, que é porque tu há bocado fizeste a equivalência, Paulo Baldaia, na tua introdução, entre o Irão e a Ucrânia. Não há comparação possível. Nunca a Ucrânia disse que o seu objetivo declarado é a destruição do Estado russo. Mas nunca a Ucrânia... Há quantos anos a República Islâmica do Irão disse que tinha como objetivo que o Israel não podia existir? Não foi agora, já leva 40 anos. Não. E então, agora nestes 40 anos, deixa-me só dizer, nestes 40 anos, desenvolveram a tal rede de agentes nos vários países hostis, financiaram terroristas por todo o mundo, contribuíram muito para a instabilidade. Portanto, eu não faço nenhuma equivalência entre o Irão e a Ucrânia. O Irão é um agente internacional de desestabilização. Nenhuma guerra a Ucrânia era um país pacífico. Nenhuma guerra preventiva é legal. Nenhuma. É o Macron que o diz. Eu não estou a dizer o contrário. Eu só estou a dizer o seguinte.
O Pedro Marcos Lopes disse que o ataque aconteceu agora porque o Irão está fragilizado. E o Irão está fragilizado por causa de um grande erro estratégico do Irão ou dos seus agentes agindo por conta própria, que foi o ataque de 7 de outubro de 2023. Porque naquela altura, aquilo que aconteceu desde esse momento é que Israel decidiu que ia atacar o Irão em todas as frentes. Começou por atacar o Hamas, depois o Hezbollah, depois mantém-se a intervir na Síria e finalmente atacou o Irão. E não nos podemos esquecer, e mantém-se a fazer o que está a fazer em Gaza. É que, entretanto, tudo serve para que não se fale de Gaza. Desculpa, vamos lá ver uma coisa. Eu volto a dizer isto. O que se passa em Gaza são crimes de guerra, pelos quais os responsáveis israelitas têm que ser levados à justiça e punidos. O que nós não podemos é dizer assim, porque Israel está a fazer crimes de guerra em Gaza, então o Irão é um país inocente. Não, porque não é. Não podemos é dizer. Não é. Não podemos é dizer. E o que eu estou a funcionar, eu estou a falar de política internacional e estou a dizer o seguinte. Os Estados Unidos intervieram. Esta era uma intervenção que podia ser muito arriscada e continua a ser. Porque há uma coisa interessante que é terem evitado a tentação da mudança de regime. Porque a tentação de mudança do regime geraria uma instabilidade brutal naquela região e em todo o mundo e, portanto, é uma coisa para ver. Fica para saber duas dúvidas que eu tenho. Primeiro é a seguinte, o que é que vai acontecer no Irão? O regime mantém-se, não se mantém? Mantendo o regime, vai tentar reconstruir a sua capacidade nuclear, a sua capacidade agressiva, ou vai-se reformar? Pedro, deixa-me fazer-te esta pergunta. Se o Irão mudar de regime, já seria legítimo construir armas nucleares? Não. Então. Há um tratado internacional de não proliferação nuclear. Ao qual Israel não pertence porque quer ter legalmente armas nucleares. Deixa-me só dizer-te mais uma coisa. A outra coisa que este ataque revela é uma coisa muito interessante. É que o Trump foi eleito numa plataforma de não intervir externamente. De dizer, nós não temos a responsabilidade de ser polícias do mundo. Nós não temos que fazer as guerras dos outros. E, na verdade, aquilo que esta situação demonstrou é que uma superpotência não pode retirar-se do mundo. Claro. O mundo continua a bater-lhe à porta. E, portanto, isto também vai ser interessante para ver o futuro Pedro, do envolvimento internacional. Deixa o Pedro Marcos Lopes falar desta questão, porque vamos fechar depois isto. Pedro, eu não estou a fazer discursos morais aqui. Rússia-China também. Não vou qualificar, mas para dizer ao Pedro, no sentido dele, até um dado curioso de uma sondagem que saiu hoje do Washington Post, é que aquela base eleitoral do Trump, que achava que os Estados Unidos não deviam intervir, estão a aplaudir a sua intervenção. Portanto, isto é muito... Foi rápido. Paulo, correu bem. Dá-me aqui... Correu bem e acaba depressa. Tivesse havido problemas... Dá-me aqui um bocadinho de latitude, porque é o seguinte... O Bush, quando declarou a vitória na guerra do Iraque, era muito popular. Sim, este assunto do Irão e de Israel é um assunto extraordinariamente complicado de analisar, porque cada vez que nós damos um argumento que parece a favor de um determinado país, parece que estamos a defender esse país e a atacar o outro. Claro. É muito difícil esta discussão. Muito, muito difícil. Por exemplo, o Pedro disse algo, e que tem toda a razão, que não podemos pôr o Irão no mesmo saco que outros países, porque o Irão jurou destruir Israel. E porque financia terrorismo, financia ações militares. Eu lembro. A Ucrânia não faz isso. Não, em relação à Ucrânia temos que conversar. Sim, mas eu lembro. Mas a questão não é da Ucrânia e do Irão. Não, a questão é da Rússia e dos Estados Unidos ou de Israel acharem que é possível, que é legal fazer uma guerra preventiva. Eu lembro. São coisas diferentes. Não tem a ver. Não há agredidos bons e maus. Eu nem vou à guerra preventiva. Eu nem vou à guerra preventiva. É verdade, para tomar o fio à meada, é verdade o que o Pedro Cisa Vieira disse que o Irão prometeu destruir Israel. Até está num texto qualquer para a Constituição ou coisa do género. E quer dizer, é verdade, mas eu relembro algo que existe na mesma zona do terreno e que é feita desde 1948 e que ninguém está preocupado pela destruição. Há um país no não Médio precisa Oriente. estar no papel.
Pois não. Há um país no Médio Oriente que não cumpre as resoluções das Nações Unidas e virtualmente não, de facto, está a ocupar território e a destruir um Estado e ninguém se preocupa. Ninguém se preocupa, não. Há muita gente que se preocupa. De que é que eu estou a falar? Estou a falar de Israel e da Palestina. Quer dizer, porque nós temos, supostamente, como olhamos para Israel e vemos uma democracia a que lhe faltam, peço desculpa, bases sólidas para se poder chamar de democracia a um sítio. Guerra é difícil. Calma, não é em tempo de guerra. Agora Paulo, Paulo, porque deixa-me só. Paulo, não. Antes de 7 de outubro havia uma grande contestação ao governo de extrema-direita em Israel feita pelos israelitas. Paulo, Exatamente. sim, Paulo. Depois entraram em guerra. Com grandes manifestações, Lamento. com a necessidade deles recuarem na vontade de reformarem o Supremo Tribunal, Sim, etc. exatamente. Paulo, vamos lá ver se a gente se entende. Um país que não reconhece a cidadania a uma grande parte da sua população, lamento, mas é muito difícil de ser chamada democracia. Israel não dá, por exemplo, aos palestinianos que vivem no Estado de Israel e que consideram israelitas, direito de voto. Lamento, mas isso já destrói a concepção de democracia. Vamos com parte. Depois, falam, o Pedro diz muitas vezes, já disse 2 vezes, 7 de outubro. 7 de outubro foi um massacre horrível. E foi muito mais do que o número de pessoas que foram mortas. O Hamas não matou mais gente porque não foi capaz. Portanto, vai muito. A capacidade de reação e o direito de reação de Israel tem que ser também medido à luz dessa vontade genocida que o Hamas teve. Mas vamos com calma. A guerra entre Israel e os palestinianos não começou dia 7 de outubro. Desde 1948. O Guterres foi condenado por dizer coisa parecida. Desde 1948 que Israel ocupa a terra da Palestina sistematicamente, vai ocupar agora ainda mais, porque vai ocupar Gaza inteira. A Nakba começou em 1948, não começou no dia 7 de outubro. E ninguém, aparentemente, toda a gente está disposta a perdoar Israel e... Portanto, eu não estou disposto a perdoar Israel. Eu sei, eu não quero pôr. O tema para mim é só o seguinte: e eu, aliás, já disse isto muitas vezes. Toda aquela região está em guerra há 3.000 anos. Vocês têm os dois razão. Eles estão. Lembras e bem. Eles têm uma vontade. Eles têm muita gente, muita história, muitas línguas para muito pouco território. E estão sempre em guerra, muito poucos recursos. Estão sempre em guerra e são guerras para se destruírem. Eles não reconhecem a existência recíproca. E portanto, o que eu estou a dizer é. Não, mas eu estou a dizer o seguinte: que eu acho que é importante nós não perdemos isto de vista. Estas sucessivas agressões israelo-iranianas, os israelitas já bombardearam mais do que uma vez o Irão. Sim. Nas últimas décadas, o Irão já fez muitos ataques diretamente ou através dos seus proxies a Israel. Mas o governo israelita nunca teve a determinação de atacar decisivamente o Irão e os seus agentes. Até 7 de outubro. E é por isso que eu digo. Desde 1948? Que nega a existência da Palestina, que só estou a falar não é disso que eu estou a falar. Nós vamos estou a falar do Irão. Estou a falar do Irão. A República Islâmica do Irão, desde o fim da guerra do Iraque, em 1988, que tem este clima de antagonismo a Israel, e tem estado a mudar. Mas nós olhamos para o Hamas como um proxy do Irão, e o Hamas, antes de ser um proxy do Irão, é são os terroristas da Palestina a defender aquilo em que acreditam. Olha, se nós estamos adeptos dos 2 Estados, então a autoridade legítima na Palestina é a autoridade palestiniana contra a qual o Hamas está. Sim, e que não é possível Israel. Mas Israel apoia o Hamas contra a autoridade palestiniana. Ora bem, exatamente. Portanto, isto é tudo, quer dizer, aqui não há morais, não há moralidade. Deixa-me só fechar. Deixa-me só fechar sem isto. Eu quero depois fechar com o eixo China-Rússia, que também sai fragilizado destas. Deixa-me só dizer uma coisa que já não tem a ver, da proliferação nuclear. Já não tem a ver com isto, e tem a ver até do pontapé de saída para a proliferação nuclear. A pergunta que vos fiz aos dois lá atrás foi sobre proliferação nuclear. Eu vou fazer um prognóstico que também é imitado do Mark Lander. Eu sou capaz de apostar que os próximos 2 países que vão ter ou vão fazer tudo para ter armas nucleares se chamam Japão e Coreia do Sul, além dos outros.
Porque o Japão e a Coreia do Sul, esses sim, república, esses sim, democracia. Alemanha? Claro. Não, mas atenção que todos os países só são democracias já está a deixarem de ser. Nós quando falamos da Alemanha, que vai gastar milhares de milhões de euros em armamento, estamos-nos a esquecer que a extrema-direita tem crescimento na Alemanha. Paulo, desculpa lá. Por isso, porquê é que eu disse? Porquê é que eu disse, até podia dizer outros, porquê é que eu disse que o Paquistão podia, de um dia para o outro, transformar-se num país... Aliás, o Paquistão já foi alto, ainda se calhar alto apoiante de... Até o Bin Laden lá tinha estabelecido. Sim, foi lá que foi apanhado. Exatamente. Eu estava no Paquistão. Mas... E a pergunta que eu fiz ao Cisa Vieira, e que ninguém é capaz de responder porque não tem resposta, é muito bem. O Irão torna-se numa democracia ocidental. Numa democracia. O Reza Pahlavi não tinha uma democracia, mas tinha um regime muito tolerado e apoiado. Era tolerante. Era tolerado. Mas era um regime altamente repressivo. Claro que era. No final não era tolerante, era tolerado. Mas era tolerado. Mas e se isso acontecesse? Se o Irão começar a ser um tolerado, ou até eventualmente ter uma democracia e depois já pode ter uma arma nuclear? Não, porque a seguir deixa de ser democracia. Esse é o problema. Não, deixa-me só sobre este tema da proliferação nuclear só dizer o seguinte. No seu primeiro mandato, o Donald Trump, nesta ideia de que eu não tenho responsabilidades do resto do mundo, chegou a sugerir que se calhar a Coreia do Sul e o Japão deviam ter armas nucleares em vez dos Estados Unidos terem lá bases instaladas. Exatamente. Quando eu falei da dúvida que tinha era, pode uma superpotência reformar-se? Não, claro. O que este ataque também mostra é que os Estados Unidos, que se for preciso, atacam para evitar que um país ganhe capacidades nucleares. E, portanto, é preciso também perceber, eu acho que isso tem este sinal, por um lado. Os serviços de informação norte-americanos disseram ao Trump que não havia perigo nenhum. Não foi os serviços de informação norte-americanos. Foi aquela senhora Tulsi Gabbard, que é aquela groupie do Donald Trump, que sendo completamente incompetente, ignora aquilo que os serviços de informação lhes dizem e, pelo contrário, diz aquilo que acha que o Donald Trump quer ouvir. E como o Donald Trump, na altura, não queria ouvir isso, mandou a calar. E corrigiu. Portanto, o que eu estou a dizer é, nós não sabemos como é que os Estados Unidos vão evoluir, porque este momento de grande incerteza diz-nos assim, nós podemos pensar assim, os Estados Unidos vão retirar-se, não vão dizer que não querem saber da NATO, das alianças com o Japão, com a Coreia, etc. Eles que se armem e deixem fazer. E o que este ataque mostra é que essa questão ainda não está resolvida. Vamos lá então olhar para o eixo China-Rússia, apoiante do Irão, e que sai fragilizada deste evento, desta guerra dos 12 dias. Cisa Vieira. Achas? Eu acho que sim. Acho que designadamente para o esforço de guerra, russo, este que o Irão alimentava a Rússia com drones e com mísseis, e portanto isto é um avalo. É possível que haja conversações nos quais este tema venha a estar entre os Estados Unidos e o Irão, onde este tema esteja em cima da mesa, e acho que a China também precisa do Irão para fornecimento de produtos energéticos, designadamente petróleo, e não sabemos como é que isto vai evoluir. Portanto, eu acho que obviamente dentro daquele eixo que se tinha articulado a partir de 2023, China, Rússia, Irão e Coreia do Norte, no sentido de apoiarem por várias maneiras o esforço de guerra russo, há um dos membros que ficou muito abalado. E, portanto, acho que, obviamente, esse eixo fica afetado também. A tua leitura é outra, não achas que tenha saído fragilizado? Não. Acho que... O que é que reflete esta pouca intervenção que se viu desta China calada? A Rússia recebeu o Mené iraniano em Moscou. Eu utilizando a longo prazo, ia dizer long run, porque agora, como nesta época nós fartamos de ouvir inglês porque estamos ligados às emissoras internacionais, mas a médio e longo prazo acho que isto beneficiou muitíssimo a China e a Rússia. Porquê? Explico as minhas razões. O que aqui se definiu com estes ataques e com esta aliança israelo-americana para dominar o Médio Oriente, do qual Israel vai ser o polícia cada vez mais dos Estados Unidos, e eu relembro que só nos últimos 2 anos Israel atacou o Líbano, a Síria e Gaza, e agora o Irão. Portanto,
e obviamente isto é com apoio dos Estados Unidos, mesmo antes, note-se. Mas é que este regime de Netanyahu está a fazer, coisa que não existia no anterior regime israelita, também é bom lembrar. O que acontece, há aqui uma espécie de uma divisão, mais uma vez, ao século XIX do mundo. Isto fez com que a Rússia e a China pensassem desta forma. Não é pensar da forma, atenção, que se nós nos portamos mal eles atacam. Não. Há uma definição ainda mais sólida das zonas de influência, que já tinha sido feita por Trump e continua a ser feita com altos e baixos em relação à Ucrânia. Aquilo é um problema dos russos. Vamos ver agora, porque nós já vamos falar da conferência, mas também há pouco para falar da conferência, da Cimeira da NATO. Aquilo é um problema dos russos. E, portanto, há uma espécie, e da Europa, portanto, há uma espécie de divisão do mundo que este efeito, que esta guerra veio ajudar. Como China, eu agora vamos estar todos muito atentos, porque este tipo de situações vêm em ondas. Eu vou ver agora o que é que vai acontecer ao Taiwan. Aliás, a pergunta é esta. Vamos imaginar que o Taiwan... A ameaça da China já é... Vamos imaginar que o Taiwan decide armar-se nuclearmente. Não é possível. Pois não vai. Isso não é possível. Não é capacidade nem a China deixaria. Lá está. Capacidade. Os Estados Unidos deixariam. Capacidade tem. Tanto tem como qualquer país do mundo minimamente civilizado tem. O problema é, isto vai ser, já está a ser dividido por zonas de influência. E eu quero ver o que é que a China... científica, o que é que a China nisso arranja-se. Pedro, ainda para mais eu vou dizer outra coisa. A capacidade científica. Portanto, o meu, antes de dizer uma coisa ao Pedro, o meu argumento é, isto cimentou a ideia das potências, da divisão, das ententes, da divisão do mundo entre zonas de influência. Cada um manda na zona de influência. Deixa-me lá ir para a Cimeira da NATO. Certo, em relação a isto que o Pedro disse de capacidade científica, disto, às vezes nós esquecemos-nos da evolução que o mundo tem até a nível científico. Eu estou perfeitamente convencido que não demorará muito tempo a meia dúzia de cientistas conseguirem fazer uma bomba atómica na cave da sua casa. Francamente. Vais ver muitas caves a explodir. Sim, mas não é uma canção do Boris Vian. Eu sei que Mon oncle, a femme de Briceleur, était un amateur des bombes atomiques. Eu sabia que tu tinha. Lixa-me sempre as referências culturais, este gajo. Mas esta parte é essencial para percebermos, porque a essência do discurso é este. O fim da diplomacia abre espaço para rigorosamente tudo, para a vitória do mais forte. E agora os mais fortes não têm só cavalos e lanças, os mais fortes têm bombas atómicas. No entretanto, Trump viajou para a Haia, chegou a temer-se que não viesse à Cimeira da NATO, ainda estava a voar e recebeu uma mensagem do holandês, que é secretário-geral da NATO, Mark Rutte, dizendo aquilo de que Trump nem desconfiava. És extraordinário, inigualável, o nosso guia, a Europa vai-te pagar à grande. Gosto sempre do Pedro Xavier a falar do Mark Rutte, que isso pôs nomes para ele. Queres acrescentar algum adjetivo que nos ajude a perceber melhor? Eu? E sim, tu, Pedro Marcos Lopes. Estamos a dever alguma coisa a Donald Trump? Esse tipo de frases faz-me sempre lembrar várias expressões, tipo puxa-saco, crachista, lambota. Mas quer dizer, nada que nos espante em relação a Mark Rutte. A Mark Rutte tem feito isso desde sempre. Tem feito este tipo de papel. Quer dizer, deixa-me ir... Esqueçamos Mark Rutte. Sim, parte daí para eu estou com o meu amigo Pedro Xavier, a que eu e peço desculpa, tratei por gajo há bocadinho e desculpa-me Eu não me pareceu ofendido. Está bem, mas não se deve fazer, é isso, e aos nossos ouvintes, não se trata por gajo ninguém, pelo menos dentro com o microfone aberto. Não ligamos a Mark Rutte. Interessa-me mais, há um ponto desta conferência, desta cimeira, que como agora se diz, me interpela, que é a questão. Nós parece que estamos todos de acordo com o aumento da despesa em armamento. Estamos todos, eu inclusive, porque acho que nós temos que ter capacidade para defender, por exemplo, o país europeu dos países europeus da invasão russa. Acho. A minha questão é: a NATO, neste momento,
é um projeto mesmo do Norte Atlântico, do Atlântico do Norte. Ou seja, é isso que se procurava nesta cimeira. exatamente. Garantir isso. E se há resultado que não vejo que tenha saído desta cimeira, é se de facto há um pacto, continua a haver esse pacto do Atlântico Norte, porque eu tenho ouvido Trump e visto... voltou a pôr em causa o artigo 5º, não é? Dizer que... Claro, e não, quer dizer... Disse que iria dar uma definição quando chegasse à cimeira. E a definição disso, estamos juntos nisto, é a ironclad, é marcada em ferro a nossa união. Exatamente, mas isto já foi desmentido e voltando a dizer várias vezes. Nós temos uma guerra na Europa que os Estados Unidos, onde Trump vai a uma conferência do G7... E a única coisa que ele fez nessa conferência do G7 foi chamar parvos aos outros porque tinham corrido com Putin daquele grupo. Portanto, é esta pessoa que nós vamos nos armar de que forma? Vamos armar-nos da forma dos Estados Unidos também ajudar a que os Estados Unidos, e já nem falo onde é que estas armas vão ser compradas, toda a gente sabe onde é que vão ser, mas... A ideia é desenvolver a indústria europeia. Já de repente? Não, não é de repente. Pois eu diria... Mas também não vamos gastar este dinheiro todo já de repente. Mas eu diria que o grosso da coluna será gasto numa primeira fase e vamos ver o resto. Eu percebo onde o Pedro quer chegar, que isto provavelmente para desenvolver uma indústria. Vamos ver como é que isto é feito. Porque o que Ruta está a dizer é isso. Vamos pagar à grande. A Europa vai pagar à grande é comprar nos próximos 10 anos material aos Estados Unidos. Eu nem vou por aí. Eu fico com esta dúvida, não vou repeti-la. Os Estados Unidos estão alinhados com a Europa? Estão alinhados com o Tratado Atlântico Norte? O que é que eles vão fazer agora em relação à Ucrânia? Tudo o resto. Pedro Sanches foi também destaque na Cimeira da NATO na forma como o governo espanhol reclamou a autonomia para decidir como é que gasta e quanto é que gasta para assumir os compromissos com a Aliança Atlântica. Ele não tem razão, não faz sentido seguir a lógica dele no sentido de vamos primeiro decidir o que é o pilar europeu da NATO, decidir o que é que queremos da Europa em defesa e depois vamos gastar o dinheiro que for preciso para isso acontecer. Sim, também desse ponto de vista também podia a União Europeia um dia ter dito à Espanha, olha, nós não temos que estar a meter dinheiro dos alemães na Espanha porque vocês fizeram isto ou aquilo. Portanto, eu acho que essas ideias de autonomia talvez se expliquem por outros fatores internos do Pedro Sanches do que tem muito isso. Claro. Mas eu queria mesmo ir à Cimeira da NATO por uma razão, que é a seguinte. Obviamente, a confiança dos aliados europeus e do Canadá nos Estados Unidos está fortemente degradada. Nós até podemos pensar que não sabemos como é que os Estados Unidos vão continuar a funcionar daqui para a frente, e ainda há bocado eu falei disso. Mas não temos dúvidas que, apesar de toda a encenação, o que os europeus sabem é que têm que reforçar as suas capacidades próprias de defesa e de segurança. E esse investimento vai ter que ser feito. Mas nós continuamos, durante muito tempo, durante muitos anos, dependentes dos Estados Unidos, não é só para comprar armamento. É para coisas como comando e controle, logística, informações, defesa antiaérea, cibersegurança e até a dissuasão nuclear. O Reino Unido tem armas nucleares, mas estão num pool com os Estados Unidos. Portanto, na verdade, nós precisamos de ganhar tempo. E eu acho que esta cimeira, o que pretendeu foi fazer duas coisas. Uma é dar um sinal de que os países europeus vão investir nas suas capacidades de defesa e de segurança e, por outro lado, comprar tempo para os Estados Unidos continuarem a suportar os esforços das Forças Armadas Europeias. Queria, já agora, só fazer aqui uma nota, porque eu acho que nós, por causa dos postos ridículos do bajulador Ruta e da maneira como o Trump fala dos 5% para a defesa, a verdade é que nós às vezes confundimos as coisas. Quando se fala de 5% para a defesa, não é pagar para a NATO. Os países... Não, é claro. Os países... Mas deixa-me só dizer isto. Os países não pagam para a NATO. Os países têm capacidades próprias e investem nas suas forças armadas e num conjunto de outras despesas que contam para estes... Eram 2, agora 3,5 e poderão chegar aos 5, mas são despesas feitas consigo próprio. O que depois fazem é que, para assegurar a defesa do espaço do Atlântico Norte, coordenam os seus esforços num comando militar e numa coordenação de atuações, que depende muito das competências e das capacidades americanas.
Mas nestes 2% que até agora Portugal gasta, estão coisas como as nossas fragatas, os nossos submarinos, os salários dos nossos, militares. Vamos gastar este ano. Os salários dos nossos militares, o apoio que damos à Ucrânia. Sim, as instalações, o aluguer dos quartéis, por exemplo, tudo isso coisas como, por exemplo, quando a Tekever manda drones para a Ucrânia, drones esses que são pagos pelo Estado português, isso conta como contribuição para as despesas de defesa e vai para este bolo. E, repara, não é só a despesa que nós damos para a defesa coletiva da NATO. Os Estados Unidos gastam 3,8% do seu produto interno bruto com despesas de defesa. Mas nisto não está só com os compromissos com a NATO. Estão as bases na Ásia, estão os porta-aviões no Índico, estão as capacidades na Antártida. Os americanos não vão gastar 5%. Estão a assistência médica, são as pensões dos veteranos de guerra, a assistência médica aos familiares. É o que eu estou a dizer. Portanto, há muitas coisas que não têm a ver com a defesa da NATO. Portanto, obviamente, os europeus vão ter que fazer um esforço acrescido, acho muito bem. Vamos ver, nós ainda não sabemos muito bem como é que vai ser feito, mas não tenho dúvidas que a vontade é de fazer por si próprios. Ainda esta semana, o presidente Macron e o chanceler Merz assinaram um artigo no Financial Times a dizer: a nossa vontade é investir nas capacidades de defesa nossas, da Europa, standardização das compras militares, ganhar escala, etc., para reforçar as nossas ganhar autonomia, como estavas a lembrar. Portanto, tem que ter tecnologia que não tem. Isto basicamente é uma encenação, é fazer um jeito ao Trump. O Rutte faz isso, um ponto que é tão ridículo que até deixa de ficar mal o próprio presidente Trump. Mas enfim, mas eu acho que devemos ler as coisas neste plano, é o que me parece. Vamos se for para ganhar autonomia em relação aos Estados Unidos, estamos a assinar por baixo, só que não me parece que seja. Crise em Espanha, passar muito rapidamente por lá, não sei se tem seguido a atualidade política espanhola, aquilo está ao rubro, de facto. O mais recente episódio implica o Ministro da Presidência e da Justiça, Félix Bolaños, que pode vir a ser acusado pelo Supremo de peculato e falso testemunho, o juiz de instrução que pede isso ao Supremo. Mais antigo é o triângulo tóxico formado por Santos Serdã, ex-secretário da organização do PSOE, José Luís Abalhos, antecessor de Serdã no partido e ex-ministro dos Transportes, e Colo Garcia, ex-assessor de Abalhos, que gravou tudo e, portanto, hoje sabe-se tudo que estava gravado. É sintomático, Pedro Marcos Lopes, que Sanches tenha chegado ao poder há 7 anos, com o PP atolado em escândalos de corrupção, esteja agora ele preso por um fio por causa de corrupção envolvendo o partido, o governo e até a família. Paulo, há 2 ângulos que eu quero tocar no problema da situação de Espanha e que eu não quero que se confundam. Porque há muita vontade de fazer política interna aqui em Portugal com o caso de Espanha. O primeiro ângulo, que eu acho que as pessoas podem ignorar ou conhecer melhor, peço desculpa se estou a passar certificados de ignorância em relação à Espanha, mas nós temos uma situação... Nós não. Os espanhóis têm uma situação na justiça que está muito politizada. Comparando mas aquilo que há deste trio tóxico... Meu caro, já lá vou. Não é? Já lá vou. Eu, no caso concreto, que sou tão crítico, tão absolutamente crítico daquilo que se passa na justiça portuguesa, particularmente a nível do Ministério Público, e a menos a outros, a situação em Espanha é inqualificável. Nós temos, de facto, em Espanha, uma situação onde os juízes, os procuradores estão divididos entre partidos. E, portanto, aquilo já não é sequer justiça. Aquilo é apenas um arremedo de justiça. Não é Estado de Direito, porque é utilizar... Exatamente. Porque aquilo é a utilização completa de cada um dos partidos, dos seus agentes, sendo os seus agentes os funcionários da CROA, portanto, o Ministério Público lá do sítio, e os juízes. Ponto. Isto é o que se passa na justiça. E sendo assim, é sempre muito complicado sabermos o que é que está em causa em determinadas circunstâncias. E aqui sim é que faço o ponto final. A segunda parte é do que nós já sabemos, que parece público, que parece notório em relação àquelas pessoas que tu falaste, não o último, porque eu lamento, ainda não tenho dados que me permitam falar. O último também é um juiz de instrução que
também está conotado, sim, não também permite. É politizado. O caso, ainda se sabe muito pouco. O caso do Ávalos e do outro, ajuda-me, do Serdã, são casos de tal maneira aparentemente escandalosos e verdadeiros que eu não consigo perceber sequer como é que um governo... O próprio Sanches já deixou cair o como Serdã, é que um governo, como é que um governo se aguenta numas circunstâncias destas? É só uma questão de... Espero que a lógica de Pedro Sanches seja uma lógica de preservação do regime, porque o PSOE, em termos daquilo que nós vemos, e eram pessoas das máquinas, parece ser uma gigantesca organização criminosa. É o que nos aparenta de fora. Também não vive em Espanha, só são duas pessoas. Deixa-me dizer-te que não é tão grave, ainda assim, a dimensão do que foi há 7 anos com o PP. Não me interessa-me pouco, desculpa, Paulo, mas interessa-me pouco a comparação. Interessa-me pouco a comparação. A gravidade destas duas pessoas, para mim, eu acho, não era uma pessoa qualquer. Não eram duas pessoas qualquer. Era o núcleo dos núcleos duros de Pedro Sanches. Eu não percebo como é que isto vai acabar. Eu só sei o fim disto. Por incrível que pareça. Isto vai acabar pessimamente para a democracia. Isto vai acabar pessimamente para a Espanha. Veremos o que é que vai sair disto depois. Pedro, precisa ver, é possível resistir politicamente a isto que estamos a ver acontecer? Não sei, não faço a mínima ideia. Quer dizer, estes casos... Estamos a falar de uma coligação que tem muitos pequenos partidos, basta sair um ou dois. É isso. O tema não queira ficar o tema todo é esse. Com a radioatividade. Tu falavas da queda do governo do PP há 7 anos atrás. E foi aquilo... Na Constituição Espanhola prevê a moção de censura construtiva, ou seja, para se derrubar um governo, o Parlamento tem que propor um governo alternativo. Foi a primeira vez que aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu e foi assim que o Sanches chegou primeiro ao poder. Depois houve aquelas 3 eleições que não tiveram resultado e finalmente conseguiu construir uma coligação com outro. Mas o tema todo é o seguinte: naquela altura o que houve foi uma condenação do tesoureiro do PP com a comprovação em julgamento de que havia um esquema de financiamento do partido que era montado a partir do Estado. Aqui, aquilo que vimos, com aquelas gravações absolutamente escandalosas, são criminosos a meterem dinheiro ao bolso, valendo-se da sua influência. Portanto, quer dizer, é isto que... Sim, há uma diferença. Nenhum governo resiste em democracia, resiste a ter... O tema todo já não podemos... O meu ponto é que já não podemos dizer isso. Quer dizer, o Benjamin Netanyahu, o Donald Trump, a quantidade de circunstâncias em que nós temos ouvido nestes tempos casos que há 5, 10 anos atrás nos levaria a dizer é impossível, este tipo tem que se demitir, tem vergonha, tem que pintar a cara de preto e ir-se embora, ninguém pode ver. Eu vou repetir, e na verdade, em democracia. Estás a falar de Israel, dos Estados Unidos. Não. Estados Unidos era uma. Quer dizer, o que estou a dizer. Eu ouvi, foi o primeiro comentador e bem a lembrar o que estava a acontecer nos Estados Unidos. O que estou a dizer é que hoje aquilo que dantes fazia com que um membro do governo se demitisse só por se saber. Hoje em dia, o que ele faz vai para cima. O manual foi escrito pelo Trump, ainda nos anos 80, e pelo Roy Cohn, que era o mentor dele, mas também os Netanyahu, etc., os Bolsonaros, todos eles sabem a coisa. Isto é um ataque político e eu estou aqui para evitar. Quando me querem atingir a mim, o que eles querem é atingir-vos a vocês. E em Espanha, há uma circunstância... português está em Espanha há uma circunstância especial. Há uma circunstância especial que é assim. Todos aqueles partidos regionais que apoiam o governo do PSOE é que vão determinar se o governo sobrevive ou não. Eu não acredito pura e simplesmente que o Pedro Sanches se vá demitir. Não acredito. E a questão toda é de saber se, durante esta legislatura, os partidos que apoiam o Sanches vão votar com o PP uma moção de censura que converte o Feijó em primeiro-ministro. E é isso que está para se ver. Porque os estándares, porque nós hoje em dia avaliamos estes casos, degradaram-se brutalmente. E todos os que gritam a dizer são todos iguais, isto não sei o quê, quando nós estamos a dizer são todos iguais, nós estamos a dar força àqueles que dizem isto é um ataque político, isto não tem nada a ver.
baixámos muito os estándares de avaliação dos nossos líderes políticos, transformámos as questões de ética republicana em coisas de ataque político, muitas vezes instrumentalizamos a justiça, e aquilo que me parece é o seguinte: o Sánchez não é uma pessoa para se demitir, não é uma pessoa para se apresentar a eleições nestas circunstâncias. Em 2019 escreveu um livro que é o Manual de Resistência, e, portanto, que já vinha tudo explicado. Posso estar enganado, ele amanhã pode-se demitir, mas não me parece, pelos seus antecedentes e pela maneira que ele vai fazer, e não sei, francamente não sei, se algum dos partidos, para ele cair no Parlamento, tem que escolher apoiar o partido do Feijó, que é contra as autonomias. E esta é a grande fragilidade do PP neste momento. Pedro Marcos Lopes. Eu pedi a palavra, mas não vou acrescentar nada ao que o Pedro disse. Okay. Portanto, sim, Sánchez é o exemplo de como se degradaram os estándares morais e éticos numa democracia. Vamos muito rapidamente, porque o nosso tempo hoje correu mais depressa, não percebo. Nós tivemos um primeiro-ministro por causa de um parágrafo, ao menos aqui em Portugal, sim, por causa de um parágrafo, um primeiro-ministro demitiu-se e o país foi para eleições. Ainda esta semana, temos diferença. Quando ouvi mas também tivemos um primeiro-ministro que achou que o processo que lhe estavam a pôr era uma perseguição política. Antes já não era primeiro-ministro. Sim. Pois já não era em funções. É diferente, não tinha que se demitir. Não, mas ainda esta semana me lembrei, a propósito do secretário da Madeira e dos insultos que fez ao deputado, lembrei-me do ministro que foi obrigado a demitir-se por fazer uns chifres no Parlamento. E desta vez aqui... Ou do Ministro da Cultura que se demitiu por dizer que dava duas saladas ou duas saladas. Sim. Mas são outros os tempos, de facto. No Conselho de Ministros foram aprovados 4 diplomas na área da imigração. Conselho de Ministros especial. Extraordinário, exatamente. O primeiro deste novo governo. Exatamente. A tratar da matéria Peço mais desculpa importante. da interrupção, mas fazia sentido. Nós, como estamos com pouco tempo, vamos voltar a olhar para a imigração com mais pormenor. Por agora, o que eu peço é uma análise política ao facto de estarmos a ter um Conselho de Ministros extraordinário para tratar de questões de imigração. É mesmo a grande prioridade do país. Não, é uma estrondosa vitória do Chega. Mais uma vitória estrondosa do Chega. Tu repara, eu faço esta pergunta porque eu próprio... Qual é a questão que nós temos em relação à lei da nacionalidade? Que perigo, que assunto, o que é que há que faz com que haja um Conselho de Ministros extraordinário e que o assunto que importa é a lei da nacionalidade? Que não tem qualquer tipo de problema, que não há portugueses sequer, não há gente aos magotes que esteja a pedir a nacionalidade, quer dizer, que não interessa. Eu li o artigo, não sabia os números, eu li o artigo hoje do Pedro Adão e Silva no Público, onde falava dos números, eu fiquei de facto esmagado. Foram 15 mil pessoas a quem foi dada a nacionalidade portuguesa, das quais eram brasileiros sobretudo, que já estavam cá há mais de 6 anos. Quer dizer, não é assunto. Não é o assunto. Depois, tudo aquilo, isto é para ajudar, para dizer que estamos a fazer... Não, é exatamente, que estamos a fazer mais do que o Chega. Estão a ver? Eles dizem que fazem em relação aos imigrantes. Isto não tem nada a ver com a imigração, diga-se de passagem. Enfim, só muito indiretamente. Depois vão falar da questão... Estão a falar de questões de segurança. Depois da questão do reagrupamento familiar, que é outra pouca vergonha. Mais uma vitória para o Chega. Quer dizer, estão a dizer que podem reagrupar os ricos. Os pobres não podem reagrupar, não é? Isso. Hã? Isso. Não, desculpa. Não, eu vou explicar. Não é ricos nem pobres, é trabalhadores qualificados. Eu vou explicar. Não, isso é uma coisa diferente. É o visto para a procura de trabalho. Não. Ser apenas para trabalhadores qualificados. Não tem nada a ver com o grupo. Não. Lamento. O reagrupamento, há uma das alíneas que diz que o reagrupamento com trabalhadores qualificados é possível e é garantido. Percebes? Não é só isso que tu estás a dizer, é isso que tu estás a dizer, mais este ponto de reagrupamento. Eu não sei onde. Eu percebo perfeitamente. Eu e o Pedro Cisa Vieira já tivemos aqui outras vezes fora, quer dizer, desta questão das guerras culturais, que aproveito e digo que há um livro extraordinário que o Rui Tavares escreveu, e quer dizer, e quando às vezes nós falamos que se fazem, e ele mais do que eu, que se fazem batalhas sobre coisas
muito limitadas e que interessam pouco tempo para atingir os objetivos, este é o caso evidente. É evidente o que se está a fazer, o que este governo está a fazer é, para não falar de tudo o resto, falar deste tema, e está a tentar contra aquilo que tem sido a civilização portuguesa e a maneira de nós estarmos no mundo, apenas por uma razão política de sumenos importância. Pedro Cisa Vieira, o PS queixa-se de que o governo está a quebrar um consenso que existia. O governo responde dizendo que foi o PS que quebrou esse consenso em 2018. O que é que se está a passar? A pergunta é mais ou menos a mesma que fiz ao Pedro Marcos Lopes. É assim tão importante estar e tão prioritário a questão da imigração em Portugal? Quer dizer, isto não é na imigração, só muito indiretamente, isto é nacionalidade. A nacionalidade, o consenso é na nacionalidade, não é na lei da imigração, não é disso que está em causa. Mas o tema todo é atirar estas coisas para cima da mesa. Primeiro, não é surpresa. Todas estas medidas, volto a repetir, estavam no programa eleitoral da AD. E, muito claramente, o discurso da AD e do governo, e não só do governo, tem estado a capturar este assunto dos estrangeiros, tudo o que tem a ver com as pessoas que vêm de fora. No anúncio da sua candidatura à Câmara do Porto, o Pedro Duarte disse que uma das suas prioridades era combater a imigração clandestina e dizia que as pessoas que vêm para o Porto têm que respeitar os nossos valores. O que é que isso significa? Que vai proibir os restaurantes que vendem pastéis de bacalhau com queijo da serra aos turistas americanos? Só vai haver ou vai proibir o alojamento local para os franceses que vivem no centro da Baixa? Quer dizer, claramente isto passou a ser um tema e cumpre duas funções muito importantes. A primeira é assim: em 2024 o governo foi a eleições dizendo que a grande prioridade era o crescimento económico, a subida dos salários, a melhoria dos serviços públicos, etc. E isso era os 3% de crescimento económico durante um ano, os rendimentos e os salários tinham que subir imenso, os serviços públicos e a saúde estava tudo mal e o governo tinha que passar. A eleição de 2024 foi à volta da imigração. E nós estamos todos a falar destas medidas e da imigração, e se está bem e se está mal, e já não falamos das outras coisas. Portanto, claramente é bom para o governo, porque é uma matéria onde está a ter a iniciativa política, está a pôr propostas em cima da mesa, está a obrigar toda a gente a falar sobre isso e não fala sobre outras coisas. É uma tática elementar. A segunda coisa é que cumpre ainda um outro problema, resolve ainda um outro problema do governo, que está a ter iniciativa política nestas matérias, lança para cima da mesa questões, faz com que deputados do PS ou do Bloco de Esquerda diga o governo está a fazer a agenda do Chega, está a fazer a agenda da extrema-direita, etc, etc. E o governo que fez propostas que, se olharem para elas, não são propostas absolutamente inauditas ou que sequer vão ter muito grande repercussão no número de pessoas que vai ser por elas afetado, mas faz com que, digamos assim, o Chega tenha que atacar quem ataca o governo. Isto é uma coisa, portanto, politicamente é demasiado óbvia, sequer para não ser considerado. As medidas em si, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Eu até percebo, nós tivemos, o Pedro Marcos Lopes já falou disto, em 2023 houve 41 mil naturalizações. Dessas 41 mil naturalizações, quase 20 mil foram de judeus sefarditas. E o governo diz que vai acabar com o regime da naturalização dos descendentes de judeus sefarditas expulsos. Faz sentido, era uma coisa que tinha crescido muito e isso, portanto, metade das naturalizações que nós tivemos foram destas. Mais 5 mil foram pessoas que pediram a naturalização estando no estrangeiro porque se casaram com portugueses. O meu filho que está lá fora, que se casa com uma portuguesa, a mulher dele pode pedir nada disto é mexido. Portanto, nós tivemos, em 2023, 16 mil pessoas a pedir a residência, a pedir a naturalidade, porque eram residentes em Portugal. Quantos deles o fizeram invocando apenas os 5 anos? Que impacto é que isto vai ser? Provavelmente muito reduzido, mas, no entanto, estamos a ter uma discussão imensa sobre isto. Outros temas que, por exemplo, a criação de uma unidade
sobre estrangeiros dentro da Polícia de Segurança Pública. É uma pura medida de organização interna da PSP que o Governo está a fazer uma bandeira a dizer o Chega não deixou fazer isto e nós estamos a fazer uma coisa. Não altera as competências que já eram da PSP, a não ser na questão de tornar claro que são eles que têm que fazer o retorno de imigrantes. Portanto, essas coisas que vão ter um impacto muito relativamente reduzido. Nós tivemos muito poucos pedidos de reagrupamento. Nós tivemos muito poucos pedidos de reagrupamento familiar nos últimos anos. Muito poucos pedidos. E, portanto, isto vai ter um impacto relativamente reduzido, mas estamos a discutir isto e estamos a pôr-nos uns do lado do Governo e outros contra o Governo. Isto favorece o Governo. Só queria dizer que isto tem um impacto negativo. É um impacto negativo a prazo, que é este. Quando se diz que a presença de imigrantes é uma coisa má para o país, como o Governo está a dizer, pode pôr os matizes que quiser. Já existe. Não, espera, pode pôr os matizes que quiser, mas o que ele está a dizer nós temos imigrantes a mais. O que isto significa é o seguinte. Agora disse outra vez, lembrou que há 1.600.000. Porque é que o Partido Conservador britânico começou a ser ultrapassado pelo Reform UK? Porque começou a dizer que os imigrantes eram um grande problema. Mas como na verdade os imigrantes continuam lá e não vão desaparecer também cá, muitos eleitores que foram atrás deste discurso a dizer sim, os conservadores estão contra os imigrantes, depois dizem, afinal eles não fazem nada, deixa-me aqui ir atrás do Farage, que ao menos ele diz que vai fazer outras coisas. Portanto, neste momento, isto até está a beneficiar o Governo e percebe-se, é uma manobra política muito elementar. Tenho muito receio a prazo do que isto possa significar, muito curto prazo, até para o próprio Governo. Nós logo veremos se nasce destes diplomas que foram apresentados no Parlamento nova discussão em futuros episódios. Este está a chegar ao fim, não vamos embora sem ouvirmos as sugestões dos nossos comentadores residentes, livros para ler, filmes, teatros, exposições para ver, música para ouvir. Precisa ver o que é que propões para esta semana. Eu proponho duas leituras. Uma é de um livro que li durante esta semana, que se chama Guerras Culturais, os ódios que nos incendeiam e como vencê-los, do João Ferreira Dias, que foi publicado pela Guerra e Paz. É um livro muito interessante porque fala de como surgiram estas guerras culturais, quais são os temas na imigração, nos feminismos, nos direitos das pessoas transgêneros, nos racismos, etc. E fala não só na origem da discussão em termos internacionais, sobretudo nos Estados Unidos, a permanência destes temas e depois aquilo que é a sua versão portuguesa. E para mim foi um livro muito importante porque eu tendo a ser relativamente imune ao tema das guerras culturais. Muitos destes temas, eutanásias, direitos das pessoas transgêneras, são temas que nunca estiveram no centro da minha preocupação. E eu, basicamente, como imagino que grande parte da população portuguesa, pensamos pura e simplesmente o seguinte: sim, direitos, sim, não queremos ver pessoas discriminadas, nós estamos que assim aceitamos que devamos ter uma sociedade tolerante, aberta, que não discrimina e não percebemos como é que estes temas de guerras culturais acabam por extremar tanto a sociedade, e este livro ajuda a mostrar que muitas vezes destas coisas são importadas, mas na verdade... Se a solução for não haver lei da eutanásia, é muito fácil de resolver, mas depois quem é favorável a ela não é. Porque é que estas coisas, imigrações, feminismos, etc., se tornaram temas centrais de discussão e como é que se explica e onde é que está a gênese e as manifestações destas coisas. Foi um livro muito interessante, para mim muito instrutivo. E depois, o que eu continuava sem perceber era o seguinte: porque é que de repente estas coisas se tornam tão centrais? Percebemos que elas são temas polarizadores. Todos nós, eu não falava de temas sobre pessoas transgênero, mas uma vez colocada à discussão, todos nós temos uma opinião e essa opinião divide-nos muito. Porque é que estes temas de repente se instalaram na discussão pública? E eu gostava então de sugerir a segunda coisa, que é um artigo no Expresso, não desta semana, mas da semana anterior, de 12 de junho, da edição de 12 de junho, do José Maria Pimentel, chamado Grosseiros ou Honestos, onde basicamente o que ele postula é a hipótese de que é a divulgação das redes sociais que têm esta capacidade de divulgar mais agressivamente
os conteúdos mais polarizadores e extremados que transformaram as principais discussões políticas em guerras culturais, em detrimento das outras coisas que tradicionalmente nos ocupam. Um livro e um artigo para ler sobre guerras culturais. Queres dizer alguma coisa? Para a semana desculpa, eu sei que o meu tema é a música, mas eu não resisto a isto que o Pedro disse. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente dele, mas não vou discutir isso. Mas deixa-me acrescentar que o livro do Rui Tavares, que fala também disto, o Oligarcões... 2 livros. O Oligarcões, mas é o do Rui Tavares, o último. É muito interessante e contraria muito... Contraria é difícil, pois, mas deixa um bocadinho... Tem outra visão. Deixa um bocadinho... deixa-me um bocadinho em causa a posição do José Maria Pimentel, que eu também li. Tem outra visão. Não é mesmo, não. O que eu acho que é importante é nós discutirmos sobre isto. Não é visão. Não é visão. O José Maria Pimentel diz que no fundo, o que está a originar isto é muitas redes sociais. Ora, a tese do Rui Tavares é que sim, neste momento é as redes sociais, como foi no Renascimento... Sim, mas o José Maria Pimentel também diz a mesma coisa. Diz é que a divulgação das redes sociais está a ser muito mais acelerada do que foi a divulgação da imprensa e tal como nós depois conseguimos regular a imprensa passado alguns anos, nós também vamos ter que regular as redes sociais antes delas destruírem completamente. Exatamente. E portanto este fenómeno não é tão recente, não é tão único, também aconteceu com as rádios, muito mais do que a televisão, de uma forma bastante curiosa. Mas é um livro que também vale muito a pena. O livro também, que eu vou recomendar uma música. Mas antes disso, esta música tem uma origem. Há um livro que foi editado o ano passado para Zigurarte, não me lembro do nome da editora bem. Zigurarte, que é o Revolução Antes da Revolução, escrito por Luís Freitas Branco, sobre um ano extraordinariamente importante para a nossa música popular, que foi 1971. E esse livro explora não só o efeito em catadupa que esse ano teve na música portuguesa, como também algumas das repercussões sociais que existiram com esses discos. Mas é fundamentalmente um livro sobre a música popular. A partir de 1961, lembro, foi o ano em que foi publicado e gravado no mesmo estúdio em França o Cantigas de Maio do Zé Afonso, Os Sobreviventes do Sérgio Godinho e Mudou-se os tempos, mudou-se as vontades. Obrigado. Posso fazer uma introdução só para dizer uma coisa? Claro que sim. Esse castelo, o Château d'Hérouville, tinha sido comprado... Não é o castelo, explica que é o sítio onde foram gravados. O Château d'Hérouville tinha sido comprado por um músico francês em 1962. O castelo ardeu e ele, quando o reconstruiu, fez um estúdio de gravação. Foi lá que foram gravados estes discos, mas também foi gravado, pouco tempo depois, o On Qui Chateau do Elton John, discos do David Bowie. Sabes, foi o Elton John que deu origem aos outros, etc. Porque eles, quando viram que o Elton John tinha ido, também foram. Mas não só esses três... Mas estes três foram gravados primeiro do que o On Qui Chateau do Elton John. E, portanto, esses três estúdio discos mítico. Foram gravados nesse estúdio mítico, mas 1961 tem mais significado. Por exemplo, é feito um daqueles que eu acho um álbum fundamental na nossa história musical, que é o Movimento Perpétuo do Carlos Paredes. E outros que foram nessa altura, mas sobretudo esses 4. Fica que toda a gente fica, uma música que eu recomendo à audição, que fica sempre bem, é um tema extraordinário, com uma adaptação extraordinária e que fala muito dos nossos tempos, que é o Zé Mário Branco com o poema do Luís Vaz de Camões. Mudou-se os tempos, mudou-se as vontades. Quando voltarmos já estaremos em julho, para muita gente começam as férias e a minha proposta é que subscreva os seus podcasts favoritos da SIC e do Expresso, a começar aqui pelo Bloco Central, para ser avisado sempre que surgir um novo episódio. Julho é também o mês em que o Parlamento vai debater o Estado da Nação e nós por aqui também. Fiquem bem. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.